Professor do céu, o que vai acontecer com esse sistema quando eu tirar essas duas forças F aí mostradas, hein? Bom, pessoal, essa é uma questão muito mais interpretativa do que física propriamente dita, né? A questão, inclusive, está aqui, ó, na descrição do vídeo. Dê uma olhadinha antes de você já começar a ver a resolução, tá bom? Mas, enfim, a nossa questãozinha fala que eu tenho um sistema composto por dois blocos, são dadas as massas, e eu solicito, ao mesmo tempo, duas forças F de mesmo valor, comprimindo um bloco, ou seja, colocando um bloco em direção ao outro, né, por meio desta mola. Mantida essa ideia, eu pego este sistema e coloco em cima de um chão, né, um apoio, e aí eu tiro as forças F. O que vai acontecer quando eu tirar as forças F? É interessante porque, no primeiro momento, como eu estou, entre aspas, com o sistema no ar, eu posso pensar que a força elástica que surge por hora da compressão da mola é igual à força F. Imaginemos aqui, ó, sem este apoio. Ou seja, quando eu pego a força F e solicito o bloco, ele vai apertar a mola para lá, posso pensar assim. A mola responde pela lei de Hooke e aplica uma força para cá. Da mesma forma, eu posso pensar que eu encontro o bloquinho B em uma posição, levo ele até outra posição comprimindo a mola. A lei de Hooke me diz que existe uma força contrária a essa solicitação. Legal. Veja aqui então, quando eu tirar a força F, o que vai dizer se vai entrar em movimento ou não é essa força elástica. E essa força elástica, como você bem deve lembrar, ela depende da constante e da minha deformação. A minha constante, bem, é uma constante. A minha deformação, como eu peguei o sistema comprimido, por assim dizer, e levei bonitinho para um apoio, ela se mantém. A compressão é a mesma tanto antes quanto depois do evento. Ou seja, essa força F é constante. Isso é muito importante. A questão agora se resume a ver o seguinte: em qual situação eu vou ter uma força de atrito menor que a força Fzinho, cujo valor é 60 newtons? Lembrando que a força Fzinho, no primeiro momento, é igual à força Fzão. Depois que eu coloco o sistema em um apoio, a força Fzinho, naquele primeiro instante, tem o mesmo valor, porque, como foi discutido, o K e o X são constantes. Ponto final. Agora, façamos assim, ó, calculemos a força de atrito que atua no corpo A. Ela é o μ, veja bem, estático, a questãozinha foi muito incisiva nesse ponto, porque eu estou ainda na tendência de movimento, estou parado via de regra, vezes a normal de A. Pronto. Observando os valores, esse μ estático vale 0,4, a massa de A vale 20, então eu faço 0,4 vezes 20 vezes 10, lembrando que a normal é igual ao peso nessa situação, né? Isso vai me dar 0,4 vezes 20 vezes 10, um total de 80 newtons. Agora, a força de atrito em B vai ser o μ estático vezes a normal de B. A força de atrito de B, o μ estático 0,4, a massa de B é 10 e eu vou multiplicar por 10 pelo mesmo motivo do item anterior, né, da força de atrito anterior. Isso vai me dar 40. De novo, no momento em que eu tirar a força F, a força Fzinho vai tentar empurrar os blocos no sentido contrário. A tendência de movimento do bloquinho A seria para lá, ou seja, surge uma força de atrito aqui. O bloquinho B comprimindo para cá, se você tirar a força F, ele vai para lá, correto? Ou seja, surge uma força de atrito contrária, né? Olha que interessante, olha que interessante. Eu preciso que a força de atrito seja menor para que haja movimento, porque essa força F, que vale 60 newtons,
estará no comando do movimento. Veja que para o bloquinho A isso não acontece. De fato, 80 newtons, até onde eu sei, é maior que 60. A força solicitadora, que é a força elástica, é tão somente de 60 newtons. O bloquinho A não entra em movimento, mas o bloquinho B tem um atrito igual a 40. No entanto, a força solicitadora é de 60 newtons, o que faz com que ele entre em movimento. Então, o corpinho A fica em repouso, o corpinho B entra em movimento, isso vai nos dar o item D de dado. Então, uma questão de fácil execução, porém com uma interpretação, um pensamento apurado. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Valeu!